Júpiter é uma estrela que não deu certo, né? Mas não. Para virar uma estrela, Júpiter teria que ter 80 vezes a massa que ele tem hoje. Caso Júpiter realmente fosse uma estrela, qual poderia ser o impacto para nós? Muito bom. Então isso aí, né? Vocês viram que a gente começou falando desse negócio de estrela. Existe um conceito meio errado, cara, de que Júpiter é uma estrela que não deu certo, né? Mas não, tá? Por que não? Por vários motivos. O primeiro é a formação. Então, Júpiter se formou como um planeta, ele não se formou como uma estrela. Estrela tem todo um processo de formação lá. E outra coisa, para virar uma estrela, Júpiter teria que ter 80, né? Acho que 80 vezes a massa que ele tem hoje. Então, por quê? O que é uma estrela? Uma estrela é um objeto que tem uma massa específica lá, um valor de massa, aonde o processo de fusão nuclear inicia-se. É isso que define uma estrela. Ela tem um processo de fusão nuclear. O Sol está lá fundindo o hidrogênio, transformando o hidrogênio em hélio. Júpiter, para o processo de fusão nuclear iniciar em Júpiter, Júpiter teria que ter 80 vezes a massa que ele tem hoje. Então ele não... Aliás, ele é bem longe de virar uma estrela. Ele nunca teve nem perto de ser uma estrela, porque a formação dele é a formação de planeta. Ele se formou como um planeta e tudo mais. Agora, complementando, né? Se a gente tivesse uma outra estrela no sistema solar, aí seria tudo muito bagunçado. Talvez a gente não tivesse vida, tá? E talvez a gente não tivesse tudo isso de planeta também que a gente tem. Então seria tudo muito diferente. Mas Júpiter não é uma estrela. Muita gente fala estrela que não deu certo, uma estrela que falhou. Então não é, tá? Júpiter, para virar uma anã marrom, precisaria de 15 vezes a massa que ele tem. E para virar uma estrela, 80 vezes. Então tá longe disso. Mancha vermelha. O que é a mancha vermelha, né? Para quem não sabe. Quando você olha uma imagem de Júpiter, qualquer uma não, né? Mas as mais legais, você vai ver que Júpiter tem ali uma manchona bem avermelhada. Essa mancha recebeu o nome de Grande Mancha Vermelha. Ela é observada desde a primeira vez que a gente observou Júpiter. Então, assim, ela pode existir ali há uns 300... Desde a primeira vez não, porque quando o Galileu observou não dava para ver a mancha ainda. Mas desde quando a gente teve telescópio que dava para ver a mancha vermelha, foi possível ver. Então, tem pelo menos uns 350 anos que aquela tempestade, a Grande Mancha Vermelha, na verdade, é uma tempestade gigantesca que tem em Júpiter. Será que ela vai desaparecer? Bem, existem estudos que mostram que ela está diminuindo. Ela já foi muito maior, ela já teve tamanho, cabiam 2 terras ali dentro. Hoje cabe uma terra e um pouquinho e tal. E existem aí estudos que dizem que ela pode desaparecer e existem estudos que dizem que ela não vai chegar a desaparecer, que ela pode diminuir e depois ela ganha intensidade, depois de novo os ventos e tudo mais, e ela volta a crescer. Então, teremos que esperar. Mas se ela for desaparecer, vai demorar muitos anos ainda, tá? Mas é muito interessante toda essa dinâmica aí da Grande Mancha Vermelha. E o tanto que ela diminuiu de tamanho, eu acho que foi bem rápido, né? Porque hoje você vê o tamanho, a comparação, eles fazem até umas simulações que antes cabiam o quê? 5 terras? Teve uma época que cabia 5, aí depois, quando começou a observar, cabia 2, né? E agora hoje é uma e pouquinho. Uma e sobra um pouquinho de espaço. Então, ela está diminuindo, ao meu ver, em termos astronômicos, muito rápido, né? Ah, sim. Pegar aí 350 anos, né? É rápido mesmo. Leonardo Ritt mandou 10. Opa! Boa noite, meus amigos. Quais as descobertas mais interessantes feitas pelas primeiras sondas enviadas a Júpiter, como a Pioneer? Muito bom, cara. Então, Júpiter é um planeta que ele é muito estudado, né, desde sempre. Então, as Pioneer passaram por lá, as Voyager passaram por lá, a Cassini passou por lá. A
Cassini passou. Cassini estava indo para Saturno, ela passou por Júpiter. Aliás, uma das imagens mais bonitas de Júpiter foi feita pela Cassini. A New Horizons passou por Júpiter, estudou Júpiter também. A Galileu foi uma missão que teve em Júpiter. A Galileu não deu muito certo. Tiveram que jogar ela para queimar ali em Júpiter, porque uma antena dela deu um problema. E a Juno agora que está lá, né? Cara, as principais primeiras descobertas de Júpiter foi com relação a toda a dinâmica atmosférica dele. Como que ele gira todo diferente, né? Então tem pedaços de Júpiter que gira de uma maneira, tem os vórtices que formam, e formam até uma delas, né? É a grande mancha vermelha. Então foi a primeira vez que a gente conseguiu ver em detalhe toda essa dinâmica atmosférica de Júpiter e principalmente estudar ali o campo magnético. O campo magnético de Júpiter é realmente bem complexo também. Então as primeiras aí, elas fizeram essas coisas básicas, porque também elas passaram só, né? Depois vieram sondas aí que a Galileu, por exemplo, que ela ficou lá um tempão, a Juno, a gente pensa que a Juno é de agora, né? Mas a Juno chegou em Júpiter em 2016, que faz tempo pra caramba, entendeu? Então, parece que foi outro dia, né? E ela já está lá há um tempão estudando Júpiter, ele já fez muitas descobertas também. Então... Uma viagem de 5 anos, né? Até chegar à órbita de Júpiter. Então, as primeiras sondas foram esse tipo de descoberta aí que fez e mostrou, né, a grande mancha vermelha e toda a dinâmica dela para nós. Temos mensagem lá na plataforma, ó. Vamos lá na plataforma que estamos aqui sempre privilegiando. E o legal da plataforma é que vocês aparecem aqui. Exatamente, aparece aí na tela, ó. Então tá aí, ó. Greca. Já li que Júpiter é o guarda-costas do sistema solar, capturando grande parte dos asteroides que vêm para o sistema solar interno. Assim, pode-se concluir que foi um fator que contribuiu para o surgimento e permanência da vida na Terra. Então, exatamente isso aí nós já falamos, né? Tem esse lado dele, sim, de proteger alguns cometas. A maior parte são cometas, tá? Que estão vindo, ou alguns pedaços ali, luas, uns objetos meio grandes, tal, que Júpiter protege. Mas ele tem outro lado que ele pode também perturbar e mandar alguns objetos em nossa direção. Mas é isso aí mesmo. Valeu. Tem outra aí? Não. Tá. Mandei mensagem na plataforma. Mandem lá na plataforma, galera. Tiago Souza mandou 10. Valeu, Thiago. Boa noite, pessoal. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Numa comparação com a Terra, como está Júpiter e como ele chegou até o presente momento? Tipo, como foi a evolução dele até chegar ao que está? Muito bom. Aí, volta lá, Christian. A formação de Júpiter, cara. A formação de Júpiter é um negócio muito interessante. Então, é aquele Azinho ali, aquele cheio de A ali, ó. Do lado, para a direita, não, esquerda, mais um. Mas eu abri a figurinha e coloquei ela grande aí. Pronto. Então é o seguinte, né? Como foi a história do sistema solar? Lá há 4 bilhões e meio de anos atrás, uma nuvem de gás começou a se condensar, formou o Sol. Ao redor do Sol se criou um disco protoplanetário, que nada mais é do que gás e poeira. E aí começou então a formar os planetas. Os planetas internos e rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, por que eles são assim? Porque eles estavam muito próximos da estrela. Então, qualquer gás que se acumulasse muito ao redor desses objetos, o gás era varrido pelo vento solar. Lembrando que a estrela, quando ela está no começo da vida dela, ela é muito ativa, ela é muito violenta. Essa atividade toda que a gente vê é muito pior quando ela é muito nova. Então, ela expulsa todo o gás. Por isso que a gente tem planetas rochosos próximos da estrela. Aí é o seguinte, toda estrela tem um negócio muito importante, que é a chamada, está escrito ali, ó, linha de neve.
Então, o que é linha de neve? Linha de neve é um ponto, é uma distância, cada estrela tem a sua linha de neve, é uma distância acima da qual muitos tipos de gases começam a ficar em estado sólido. E outra coisa, o vento solar, o vento estelar, ele chega um pouco mais fraco ali. E foi por isso que Júpiter começou a se formar. Os pedaços maiores que ficaram para depois ali da linha de neve, começaram a se aglutinar, criou um negócio que a gente chama de planetesimal, começou a ficar grande, é o que formou o núcleo de Júpiter, que é 10 vezes a massa da Terra, e ele começou a agregar gás, acretar, que a gente fala, né? Gás. Como ele estava longe e ele era muito massivo, por conta da força da gravidade, esse gás foi ficando em volta dele, e como ele estava longe da estrela, o vento estelar já não tinha o efeito de varrer aquele gás todo. Por isso que ele virou um gigante gasoso. Não só ele, por isso que Saturno virou um gigante gasoso também, por conta da mesma situação. Então, é assim que os planetas se formam. Existem várias questões ainda sobre isso. Então, são vários artigos que eles tentam definir o tamanho desses objetos. Então, essa linha de neve é uma coisa muito importante. O que aconteceu antes dela, depois dela e tudo mais. Mas a ideia é que Júpiter se formou a aproximadamente umas 3,5 unidades astronômicas de distância do Sol. Foi ali que ele deve ter se formado e passou por todo esse processo aí. Então é assim, a formação da Terra, dos planetas rochosos, aconteceu da mesma coisa, só que a gente não teve a capacidade de ter tanto gás ao nosso redor, porque estava perto da estrela, que era o Sol, o que é muito bom, porque aí teve a capacidade de guardar aqui a quantidade ideal, correta de gás, dos gases bons para a gente, e a vida surgiu aqui. Olha só que interessante. Não, e o legal é que Júpiter corresponde à massa do resto, né? Dos planetas e tudo do sistema solar. A maior parte é o Sol, depois Júpiter. E depois o resto é restinho só. É um mínimozinho, que é todos os outros planetas, asteroides e tudo. É isso mesmo. Rafael Calimã mandou 54,90. Boa, garoto. Obrigado. Primeiramente, parabéns aos dois e toda a equipe por proporcionar conteúdo de qualidade com perguntas. Existe alguma teoria do porquê se formam planetas gasosos e por que são tão grandes? A teoria é essa aí que eu acabei de falar para você. Existe esse ponto aí no sistema planetário chamado linha de neve, e depois dele você tem a possibilidade de formar núcleos muito massivos, com muita força gravitacional. Eles atraem muita quantidade de gás, eles estão a uma determinada distância segura da estrela, de modo que o vento estelar não consegue varrer aquele gás, ou seja, a força gravitacional do planeta é maior do que o efeito do vento estelar. Então esse gás começa a se acumular ao redor do objeto e aí se transforma num gigante gasoso. Essa é a historinha aí da formação tanto de Júpiter como de Saturno. Alexandre Giovanelli mandou 10ão. Valeu. Qual o efeito de Júpiter no sistema solar? Um abraço, mestre. Volto logo aqui. Volto. Ele escreveu volto, mas eu acho que ele está falando volta logo aqui para Viçosa. Viçosa. Você falou que já morou lá, né? Ah, já morei. Viçosa. Melhor doce de leite do mundo. Sempre falo isso, já né? virou um bordão, né? Mas o bordão não é meu, não. É deles mesmo. Mas eu tô falando um bordão das lives. Ah, sim. Como que é? Qual é o efeito de Júpiter no sistema solar? Cara, então, tem esse efeito aí que a gente mostrou, de atrair cometas e tudo mais. Tem o outro efeito muito importante de Júpiter, é o campo magnético dele.
que é muito gigantesco, chega até Saturno e tal. Então, esse campo magnético de Júpiter aí, ele é bem interessante mesmo. E outros efeitos, né? Pela força gravitacional dele, ele faz um efeito nas luas, por exemplo, em Europa, que faz com que o interior de Europa não congele, vire um oceano líquido. Quem sabe ali não tem vida também. Então, isso é um efeito de Júpiter. Então, Júpiter tem todos esses efeitos aí pelo sistema solar. Aliás, existe até aquele, não sei, alguém deve perguntar isso em algum momento, mas tem até aquela história, né, de que se você pega Júpiter e o Sol, né, o ponto de equilíbrio dos dois não está no centro do Sol. Por conta da massa de Júpiter, o baricentro, que a gente chama, estaria deslocado ali. Aí tem o pessoal que fala, é um sistema binário por conta disso e tal. Não é, porque Júpiter não é uma estrela, mas tem esse efeito aí também. Tá? A massa dele consegue deslocar aí o baricentro, o centro de gravidade. João Louven mandou 3. Valeu. Devido à pressão, o núcleo de Júpiter é quente? Não sabemos, cara. Então, o núcleo de Júpiter, na verdade, é um dos grandes mistérios do sistema solar. A Juno, a sonda Juno, ela tá lá por conta disso. Volta ali na negocinha da Juno ali, o Christian. A Juno, ela tá lá em Júpiter justamente para estudar isso, tá? Vai, é lá no... Não, é aquela lá onde fala, é uma das primeiras lá. Você já mostrou? Não? Já mostrei. Ah, tá, já peguei aqui. É uma das primeiras lá. Um dos objetivos da Juno é entender como é o núcleo de Júpiter, tá? Porque o núcleo, isso, desce aqui. Só para mostrar aqui um negócio bem interessante. Ó, tá vendo aqui essa figura? Vê se aumenta essa figurinha aqui, ó. Olha só que legal. Isso aqui é a órbita da sonda Juno, tá, pessoal? A sonda Juno, ela passa muito perto do polo de Júpiter, tá? Então ela passa aqui é o polo, né? Polo norte, polo sul. Você está vendo que ela passa muito perto do polo, depois ela vai embora. Por que ela passa perto do polo? Não é à toa, não, tá? Porque imagina que Júpiter tem as linhas aqui, ó, do campo magnético dele. Estariam assim, né? Pegando o dipolo aqui, ó, norte-sul, tá? Quando a Juno passa por aqui, ó, ela passa numa região, ó, se ela passasse aqui, ela não pegaria a linha do campo magnético. Quando ela passa aqui pelo polo, ela cruza as linhas de campo magnético. E por que isso é importante? Porque ela consegue registrar pequenas variações nessa linha do campo magnético. E essas pequenas variações a gente consegue inferir como é o núcleo de Júpiter. Porque o núcleo de Júpiter a gente nunca vai conseguir ver. Então vão ser medidas indiretas que vão indicar para a gente como que é o núcleo de Júpiter. Por isso que é um grande mistério aí do sistema solar. E por isso que a Juno tem esse nome. Juno é em homenagem lá a uma das esposas de Júpiter, que conseguiam, Júpiter, né, era o deus Júpiter, ele andava assim, todo envolto de nuvens na mitologia. E a Juno era a única que conseguia ver através das nuvens e ver a cara de Júpiter. Então o pessoal fez essa analogia, como a Juno ela vai conseguir ver mais profundamente através das nuvens de Júpiter. Então, assim, essa é uma grande questão, cara, tá? Como é o núcleo e tal, a gente não sabe. O que a gente pode estimar é a massa dele, o tamanho dele, a densidade, essas coisas, tá? Mas ver vai ser difícil. André Lima. Sergião, explica pra gente como é isso de planeta gasoso sem superfície sólida. É muito esquisito imaginar isso. Como pode um planeta gasoso ser tão massivo? Isso aí, ué. Já falamos, né? Na verdade, não é que não tem uma superfície sólida, tá? Aqui no meinho de Júpiter existe um núcleo aqui, tá? Núcleo de Júpiter. E só o núcleo é 10 vezes a massa da Terra, a estimativa que se tem, tá? A Juno vai melhorar essa medida, mas a estimativa é que seja 10 vezes a massa da Terra, só o núcleo dele. Aí você coloca a quantidade de gás gigantesca que tem ao redor de Júpiter, então faz com que ele seja muito massivo, muito grande. E o porquê? Já explicamos, né? Quando estava se formando esse núcleo com 10 vezes a massa da Terra,
foi capaz de gerar uma força gravitacional grande o suficiente para que esse gás ficasse em volta do planeta. Então, é isso. O pessoal tem aquela visão, né, que até alguém perguntou, que acha que se você cair aqui em Júpiter, você atravessa ele, sai lá do outro lado. Não atravessa, pessoal, porque aqui no meio tem um núcleozão aqui, tá? E isso aqui é muito importante, beleza? Aliás, na verdade, como que a gente sabe que tem um núcleo? Porque tem o campo magnético. E para ter o campo magnético, você precisa ter essa coisa girando lá dentro. É isso que causa o efeito, que gera as correntes elétricas e que gera o efeito para criar as linhas de campo magnético. Beleza? Eu vou achar uma imagem da estrutura de Júpiter aqui. Pode ir lá, manda bala. Flock Voo Livre mandou 5. Opa! A Europa Clipper ficará quanto tempo em operação? Ela tem como objetivo procurar vida? Quanto tempo ela vai ficar em operação, a gente não tem uma ideia, né? São missões aí que são para durar 5, 10 anos, mas acaba durando sempre mais, tá? Agora, a Juno mesmo era para durar... já era para ter encerrado a missão dela, né? Isso. Aí mas aí a Juno, eles deram um missão. jeito nela, mudaram, né, a missão dela. E a Europa Clipper vai procurar vida. Essa é uma grande questão que o pessoal faz também. Não vai, cara, tá? Ela não vai. Qual que é o principal objetivo da Europa Clipper? É medir a espessura do gelo que está em cima do oceano. Por quê? Porque a ideia da NASA é depois mandar uma sonda para pousar em Europa e perfurar esse gelo. Tá? Então, assim, ela vai conseguir medir a composição e tudo. Se tiver alguma vida ali, igual a Europa Report, por exemplo, aí, lógico que ela vai ver, né? Então, vejam o filme lá que vocês vão entender o que eu estou falando. Agora, o objetivo principal dela não é esse, tá? O objetivo principal da Europa Clipper é caracterizar a Europa da melhor forma possível, todas as propriedades, toda a composição química, a crosta, principalmente a crosta de gelo, e talvez ver se tem a tal das plumas ali, que são essa grande questão que a gente não sabe ainda. Brunão. Tem aqui na plataforma, né? Vai ler daqui? Ele vai... Tá, beleza, vai lá. A gente faz todo um combinado antes, tá? A gente, vamos fazer assim, aí o Sérgio estraga tudo. Estraga tudo. O Will mandou 2. Noite, gravidade artificial nos filmes, possível? Foi isso que ele escreveu. Eu entendi. Ele está querendo saber se o jeito que se gera gravidade artificial nos filmes é possível de se fazer na realidade. Possível é, cara. Na verdade, é a única maneira de se ter gravidade artificial, é aquela maneira que os filmes mostram pra gente. Qual é o problema? É o custo disso. Hoje, isso é extremamente caro. Então, assim, não tem nem a menor chance disso acontecer, tá? Isso aí. Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Woking. Salve, salve família. Se fosse possível a NASA criar uma sonda com uma super câmera com a capacidade de gravar até o núcleo de Júpiter, poderíamos achar o Mundial do Palmeiras? Responda aí no chat. Quero a pesquisa. Vamos começar a pesquisa. Pesquisa. Prepara a pesquisa aí, Cris. Prepara aí, ó. É mais fácil ver o núcleo de Júpiter ou o Mundial do Palmeiras? Tá aí, ó. Um bom lugar pro cara esconder o Mundial do Palmeiras é lá, porque nós vamos ver. O Christian vai colocar a pesquisa aí, vocês respondam. Cara, valeu aí, mas não vai, cara. Esse aí não acha, nem com a câmera que for, tá? Esquece. Esquece isso aí. José Reis. Boa noite, Ned Serjão. Sempre se fala sobre o imenso campo gravitacional e de radiação de Júpiter. Então, como se falar em vida nas suas luas? Mas isso é que é legal pra caramba, cara. Que é graças... Pensa só, né? Europa era para ser um mundo totalmente congelado, porque ele está muito longe do Sol. Muito longe, muito. Não tem calor ali e tal. Então, era para ser um objeto congelado. Por que ele não é? Porque ele sofre um efeito sensacional que o pessoal descobriu, chamado fricção de maré. Que é o seguinte, Europa está orbitando Júpiter. Quando ela passa perto de Júpiter, por conta da força gravitacional,
o núcleo dela ali, o meio, a parte mais central dela é contraído. Quando ela vai para longe, é dilatado. Então ela fica fazendo um movimento. Imagina que você pega uma bola e fica espremendo ela e fazendo isso com ela. É isso que acontece com Europa. A questão é, quando você faz esse movimento, você gera calor. Por fricção de maré, que chama, gera calor. E quando você gera o calor, você faz com que essa parte de Europa vire um oceano. E outra coisa, a radiação é muito importante também. E por isso que o oceano é legal. E por isso que eles querem saber a espessura da crosta de gelo. Porque a crosta de gelo de Europa protege o oceano da radiação. Então, ele é aquecido por conta desse efeito e é protegido da radiação por conta da crosta congelada de Europa. Então, é por isso que se fala em vida nas luas de Júpiter. Aliás, o Carl Sagan falava de vida nas nuvens de Júpiter. Tá? Vida, se você assistir a última temporada de Cosmos, tem acho que 1 ou 2 episódios onde o Neil deGrasse Tyson conta a história de vida do Carl Sagan, quando ele era pequeno e tal, e conta depois os trabalhos científicos, que é uma parte do Carl Sagan que pouca gente se interessa, né? A gente vê mais o lado dele de divulgador e tal, mas ele fez a tese de doutorado dele, era vida nas nuvens de Júpiter e de Vênus. Por quê? Porque existe uma camada nas nuvens de Júpiter onde as condições são parecidas com a Terra. Tem muita água, muita mesmo, tem pressão e temperatura parecida com a da Terra. Então ali pode ter vida de alguma maneira. E o Carl Sagan faz todo um trabalho sobre isso e ele até imagina como que seria a vida ali. É legal pra caramba. Vejam aí, eu não lembro qual episódio que é, mas é muito interessante todo esse trabalho. Tá? Então é por isso aí, cara. Não, e tem lugares aqui na Terra mesmo, né, inóspitos, que nunca se imaginaria que tivesse vida e foi encontrado vida. Então, por isso que acredita-se muito nessa questão de encontrar vida em Europa, porque sabe-se que embaixo da crosta toda tem água líquida. Exatamente. Inclusive, a Juno, agora, nesse sobrevoo que ela vai fazer, ela vai estar procurando possíveis locais que tenha água líquida na superfície, em cima, porque às vezes tem aquelas fissuras, né? E pode ter algum local ali que tem água líquida e a Juno vai, nesse sobrevoo, vai tentar achar. Isso aí. Então é isso, cara. Grande Brunão. Salve, salve, família do Ciência. Sérgio, vai na montanha-russa. O dia de Júpiter tem 10 horas, e com o tamanho dele, podemos dizer que ele é o planeta com maior velocidade de rotação do Sistema Solar. Se as 79 luas de Júpiter estão na linha de neve, como Io tem atividade vulcânica? Boa, cara. Então, de novo, Io sofre o mesmo efeito que sofre em Europa. Aliás, Io é pior ainda, porque Io está muito mais perto de Júpiter, cara. Muito mais perto. Então, o efeito é muito maior. Aliás, existem vários pesquisadores que falam que Júpiter e suas luas seria como se fosse um sistema à parte. Então, Io também sofre esse efeito. Só que Io é pequeno e não tem essa parte toda congelada. E aí o que ele tem muito? Muitos vulcões. Muitos vulcões. Então, esse negócio de você ser frio, ser quente, depende do que você está muito perto. Você está muito perto de um planeta do tamanho de Júpiter, você está aquecido, tá? Não é que você está quente, você está aquecido. A sua temperatura é muito maior ali do que ela deveria ser se não tivesse Júpiter. Então, Calisto, Ganimedes, Europa, Io, esses 4 principais, que são os mais próximos, eles têm isso. Agora, das 79, as outras 75 luas, são tudo pedacinho de gelo mesmo, já não tem outro efeito nenhum. Tá? Mas é isso. E aí podemos dizer que ele né? Muito provavelmente é o planeta, por causa de considerar o tamanho, né? Considerar o tamanho, sim. Tá? Greca. Tá aí, ó. A teoria do senhor Carl Sagan sobre vida nas nuvens de Vênus pode também, teoricamente, acontecer exatamente, é isso que eu falei. Na verdade, quando ele propôs nos 2 lugares, tá? Nas nuvens de Júpiter e nas nuvens de Vênus.
O trabalho dele mesmo é nesses dois lugares, então procure aí o Cosmos, terceira temporada, não vou lembrar o episódio, mas é um episódio lá que começa contando a vida do Carl Sagan, assista que é muito legal, vale a pena demais. Evandro Gonçalves, sabemos que a gravidade deforma o espaço-tempo. Sendo Júpiter o maior planeta do sistema solar, o tempo nesse planeta passa mais devagar do que no nosso planeta? Cara, então, Júpiter ele deforma a gravidade ali no entorno dele, né? Então, logicamente, ele tem um efeito muito maior, só que isso aí que você falou, cara, acontece só em situações relativísticas que a gente fala, tá? Então, Júpiter ainda não tem uma, vamos dizer assim, uma massa suficiente para a gente chegar nesse estado relativístico. Isso aí do tempo passar mais devagar, você tem que estar viajando a uma porcentagem muito alta da velocidade da luz para isso acontecer, tá? Então, não é o caso de Júpiter, tá? Mas esses efeitos assim da gravidade são considerados principalmente quando tem uma nave na órbita do planeta, tá? Mas isso é uma questão que muita gente fala, né? Mas lembre-se, tá? Você tem que estar num como que eu posso dizer? Num sistema relativístico para essas coisas acontecerem. Não é o nosso caso aqui, tá? Por que a cor de Júpiter é alaranjada barra marrom? Ah, muito legal. Ô Christian, vai lá. Porque é a cor que a gente vê dele, né? É o Thiago Teles que perguntou, Thiago, tá? E tem mais. Então, essa cor aí, cara, é devido à composição química de Júpiter, tá? Então, a composição ali, metano, amônia, hidrogênio, todos os elementos químicos que têm água, essa mistura desses elementos com a altura deles em relação ao centro de Júpiter e com a velocidade com que eles circulam, dá essas tonalidades. Semana passada, se não me engano, entra aí no site da NASA e... Não, cria um novo aqui, nasa.gov. Se não me engano, foi semana passada, publicaram uma foto do que seria a cor mesmo, vamos dizer, natural de Júpiter. Vai descendo, deixa eu ver se a gente acha, cara. Vai descendo aqui, clica aqui em More Stories, pode descer. Vai descendo. A Juno fez uma imagem muito legal. Pode descendo mais. Não. Pode descendo. Clica aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Senão depois eu acho e mando para ele. Pode mais. Vai mais. Solar System Explorer. Não. Clica aqui, vai mais. Deixa eu ver se... A gente pode pesquisar ali também, ó. Você lembra mais ou menos o nome que estava? Não lembro. Acho que eles já tiraram do... Vai descendo. Clique só mais uma vez. Eu vou achar aqui, depois eu te passo. Acho que é Júpiter em cor natural, uma coisa assim. Mas é por conta disso, tá? É por conta, tá bom. É por conta da composição química que dá essa coloração. Então, não é que ele é laranja. Ele tem a mancha vermelha, ele tem faixas que são mais escuras, faixas que são mais claras, tá? Então, não, aí vai ser difícil pesquisar. Eu acho aqui, depois te mando. Mas é por causa disso, tá? É por causa da composição química. Leone Veiga mandou 5. Sérgio, se a massa de Júpiter é 318 vezes maior que a da Terra, por que a gravidade dele é só 2,5 vezes maior do que a da Terra? Porque, cara, não é 300 e tantas vezes de sólido igual à Terra, entendeu? Então, a gravidade ela depende do quê? Da densidade do material também. Então, você tem que fazer essa conta. Quando você faz isso, lembrando que essa gravidade que eu falei é no topo das nuvens de Júpiter, é onde a gente consegue calcular, tá? Lá no meio, pode ser que a gravidade seja mais alta, mas ali no topo das nuvens de Júpiter é esse. Por quê? Porque quando você faz o cômputo total ali da massa de Júpiter, ele não é 318 vezes de rocha, tá? Então, tanto que a gravidade, para quem não sabe, a gravidade aqui na Terra, se eu meço a gravidade aqui num ponto, ela dá 9,843, blá, blá, blá. Se você mede ela um pouquinho para cá, ela dá 9,842, tal, tal, tal. Por que ela muda? Porque a densidade do material que está aqui embaixo é diferente.
E é assim, por exemplo, que a gente acha aonde tem água, tá? Então, em Júpiter acontece isso. Você tem que ver a densidade de todo o material ali. Por isso que essa conta não é uma conta direta desse jeito aí. Tá? E Júpiter tem anéis. Exatamente, galera. Na Júpiter verdade, tem anel. muitas pessoas não sabem disso, que Júpiter tem anel. Tanto que quando, agora recentemente com a imagem do James Webb, né? Mas como assim, Júpiter tem anel? Era uma coisa que as pessoas não sabiam. Exatamente. Todos os planetas externos do sistema solar têm anéis, tá? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Vai ali, Christian, vamos mostrar os anéis de Júpiter, tá? Essa descoberta foi graças à Voyager, tá? A Voyager, uma das grandes descobertas dela foi descobrir esses sistemas de anéis aí em outros planetas. O anel de Júpiter, ele não é visível na luz visível, como é o de Saturno. Ele é visível no infravermelho. Então, escreve aqui, abre uma abinha aí, cara, escreve assim, Jupiter Rings. Então tá aí. Então vai ali em imagens. Vamos pegar aí. Então, a que chama mais atenção, logicamente, é a do James Webb. Pode abrir essa aqui, ó. Então, o James Webb, com o seu poder de observação no infravermelho, ele conseguiu ver ali, ó, bem claramente os anéis, tá vendo? Os anéisinhos aqui, ó. O anelzinho aqui de Júpiter, tá? Então, isso aqui é o anel de Júpiter visto no infravermelho. Não chega nem aos pés. Caramba! Não chega nem aos pés dos anéis de Saturno, logicamente, tá? Mas a gente consegue ver. Volta ali, vamos ver se a gente acha a imagem acho que da Voyager. Volta ali no Google. Coloca aí, Voyager. Depois, não, era só colocar. Mas tudo bem, vai lá. Voyager, Jupiter Rings. Então, aí tá aí, ó. Então, ali, ó, pode abrir aquela primeira ali. Isso aqui foi quando os anéis, né, foram revelados. Foi uma grande, tá vendo, ó? Como que foi feita essa imagem? Isso aqui é muito legal. Você tá vendo que só tá iluminada a bordinha aqui, ó, porque a sonda passou por Júpiter e ela olhou para trás. Então ela pegou Júpiter, isso aqui a gente fala Júpiter retroiluminado. O Sol está iluminando lá de trás o planeta. E aí, com isso, ela conseguiu ver aqui, ó, os anéisinhos de Júpiter. Então, imagina os cientistas olhando pela primeira vez uma imagem dessa, porque só uma sonda espacial ou um telescópio com essa capacidade conseguiria ver os anéis de Júpiter. Então aí, hoje a gente já tem telescópios aqui na Terra que conseguem ver, porque tem essa capacidade de ver no infravermelho. Mas tá aí então, ó, os anéis de Júpiter, para quem não sabia. Podemos utilizar Júpiter como estilingue de naves espaciais para ganhar tempo? Não só podemos, como já utilizamos, né? A Voyager utilizou isso, aquele alinhamento lá histórico. A Cassini, a New Horizons, todas essas sondas aí utilizaram Júpiter como estilingue gravitacional. Se a grande maior parte de Júpiter é gás, seria possível ele pegar fogo ou explodir por alguma causa ou razão do destino? Isso aí é uma pergunta, né? Que se a gente jogar um fósforo em Júpiter, Pergunta de Diego Souto. Boa, Diego. Cara, então, né? Imagina que a gente teve um cometa que bateu em Júpiter, né? A altíssima velocidade, e ele simplesmente queimou ali na atmosfera, né? Então não tem como, tá? Isso aí acontecer. Para isso aí acontecer, teria que ter o processo de fusão, que a gente chama. Júpiter não tem massa suficiente para isso. Então não tem como fazer essas coisas assim. Colocar fogo e tal. O pessoal fala disso, né? Brincam com isso aí, mas não tem. Se eu acendi um fósforo em Júpiter, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, entendeu? Mesmo porque você tem muita água ali, tudo, amônia e outros elementos. Isso aí, então. Muito obrigado. Valeu, Ned, de novo. Beijão. Valeu, galera. Um grande abraço. Fomos!